foi confiado o reino dos céus. Ou seja, o reino do céu, ele não foi... Vocês já ouviram um termo, jogar de apoito? Já ouviram esse termo? Quando a gente é menino, que tem um monte de bala, de confeito, vou jogar de apoito, para ver quem pega, né? O reino do céu, ele não foi jogado de apoito. O reino do céu, ele foi confiado exclusivamente a uma igreja, católica, apostólica e romana. Então, o reino do céu foi confiado à igreja que tem sua sede em Roma. Quem já ouviu falar no dogma da igreja católica? Vocês creem na igreja católica? Creem em todos os dogmas? Existe um dogma do Concílio de Latrão que se chama Extra Ecclesiam Nulla Salus. Fora da igreja católica, ninguém pode salvar-se. Vamos entender um pouco esse dogma. Lá em Mateus 21, 43, Jesus está falando ao povo de Israel. E Jesus diz que o reino vai ser tirado dos israelitas, porque eles não receberam Jesus como Messias, não quiseram a salvação. Deus veio para eles, mas eles não quiseram, infelizmente. Então Jesus chega bem claro assim e diz: o reino do céu será tirado de vós e será dado a outro povo. Olha como é claro, está lá em Mateus 21, versículo 43. O reino do céu será tirado de vós e será dado a outro povo. Que povo é esse? Então Jesus deixou claro que o reino do céu ia ser dado a outro povo. É só observar lá em Romanos 11, versículo 17, São Paulo, ao escrever para os romanos, para a igreja romana, ele diz bem claro: é tu, oliveira silvestre, que será enxertada no lugar deles, e agora recebes a seiva da raiz da oliveira. Em Roma, foi enxertado no lugar de Israel. Então Roma, a nova aliança do sangue de Cristo, ela é confiada especificamente à igreja que tem a sede em Roma. A velha aliança, que era sangue de animais, a aspersão de sangue de animais, foi confiada a Israel. Mas a nova aliança, ela é confiada a Roma. Quando o pregador estava rezando por mim aqui, que estava antes de mim aqui, ele falou da verdadeira fé. É interessante isso. Existe mais de uma fé? Não. É possível um não católico ele ter fé? Ele tem crença. Um espírita, um protestante, ele tem uma crença. Um budista, ele tem uma crença. O hinduísta tem uma crença. O muçulmano, o judeu. Fé não. Fé é impossível. Lá em Efésios 4, versículo 4 e 5 diz: há uma só fé, um só Senhor, um só corpo, um só Espírito e um só batismo. Efésios diz que tem uma só fé. Agora, que fé é essa? Que fé é essa citada lá em Efésios? Que é una no mundo todo. É a fé romana. Vamos ver aqui. É bom a gente deixar tudo provado na Bíblia, né? Para quando alguém vier acusar a nossa igreja, né? B16 diz que quando falarem mal de sua igreja, se você não tiver uma resposta na hora, reze pelo menos uma Ave Maria para aquela pessoa. Mas não finja que não foi com você. Não finja. Porque estão falando de sua mãe. A igreja é a nossa mãe. Efésios 4, versículo 4 e 5 diz que há uma só fé. A fé que é mundialmente una é a fé de Roma. São Paulo diz, na carta aos Romanos, no primeiro capítulo 1, versículo 8, Paulo diz para a igreja romana, é a vossa fé que é preconizada mundialmente. Não tem erro. A Bíblia ela foi feita para a igreja católica.
Se alguém usar a Bíblia contra a Igreja Católica, ou vai estar adulterando a Bíblia, ou vai estar fazendo uma manobra maliciosa. Porque a Bíblia é toda feita para a Igreja Católica. A Bíblia existe para a Igreja Católica. Lá em Romanos 1, versículo 8, São Paulo diz para a Igreja Romana. Ó. Lembra que é porque os inimigos da igreja, quando ele lê a Bíblia, ele acha a Bíblia está falando com ele, sabe? Ele não entende que ali é uma carta aos romanos. Ele acha, está falando comigo, é a minha fé. É uma carta aos romanos. A Bíblia não está falando com o leitor, não, amigo. Tem que saber o que é para o leitor e o que não é. Paulo diz na segunda pessoa, ó, é a vossa fé que é preconizada mundialmente, a fé de Roma. Todas as igrejas do mundo têm sua base em Roma, porque Roma é a igreja eleita. Lá em 1 Pedro 5,13, ele diz que a igreja que está em Roma é eleita. Durante o seu papado em Roma, ele escreveu a epístola. 1 Pedro 5,13, a igreja que está em Roma é eleita. Jesus, ele só tem uma noiva, só tem uma esposa. Só tem uma igreja eleita. Jesus é adúltero? Não. Então ele pode ter mais de uma esposa? Não tem. Então o interessante é que todas as igrejas do mundo, elas têm sua base em Roma. Na própria carta aos Romanos, São Paulo deixa claro isso. Lá em Romanos 16, versículo 4. Ele diz, não só eu vos agradeço, mas todas as igrejas do mundo gentílico. Quer ver? Vocês são a maioria pernambucanos, né? Eu sou norte rio-grandense. Nós somos nordestinos. Mas nós somos católicos apostólicos romanos. E o caba que está lá na China, e o caba que está lá na África, e o caba que está nos Estados Unidos, na Austrália, é católico apostólico? Porque a base é em Roma. E assim é. Assim foi Deus que quis. Não foi a igreja que se apoderou de... Não, foi Deus que quis. Jesus chegou para os israelitas e disse, o reino do céu será tirado de vós e será dado a outro povo. Está o termo etni, que quer dizer nação. Na Bíblia Ave Maria está nação. Mas se você for na Bíblia pastoral, que a nossa amiga tem aqui, ou na de Jerusalém, está outro povo. Jesus diz, vai ser dado a outro povo. E São Paulo diz aos romanos que a igreja de Roma é esse povo. É tu, Oliveira Silvestre, que será enxertada no lugar deles. E agora recebes a seiva da raiz da oliveira. É por isso que o Vaticano se tornou uma nação. Porque na profecia de Jesus ele disse que ia ser dado a uma nação. Existe alguma outra nação independente dentro de Roma? Só o Vaticano. E Isaías, o Vaticano existia naquela época? Antes de Cristo? Não existia, né? A profecia foi perfeita. Não tem profecia de Jesus Cristo que não se cumpra, não. Qualquer profecia dentro da doutrina da igreja, ela vai se cumprir. Deixa eu analisar uma coisa. Lá em Isaías, capítulo 55, do 3 ao 5, ele diz que o povo da nova aliança, a nova aliança será entregue a uma nação que não se conhece ainda. Será entregue a uma nação que ainda não se conhece. Olha que coisa. Por isso que o Vaticano só se tornou uma nação independente muitos anos depois. É a base do reino de Deus. É lá. Roma, locuta est, causa finita est. Já escutaram isso? Roma falou, caso encerrado. Roma falou, está falado. Sabe por quê? Os inimigos da igreja, principalmente os protestantes, que são os maiores inimigos que a igreja tem no mundo ocidental, os maiores inimigos de Nossa Senhora, né? Tanto que Padre Pio falou que se não combatermos esse mal, Padre Pio falando do protestantismo, se não combatermos esse mal, é a Virgem quem chora. Eu digo a vocês, viu? A Virgem se contorce de dor. Porque é uma religião que existiu, foi fundada para perseguir a igreja e nas suas dissidências e divisões, perseguir exclusivamente a Mãe de Deus.
Engraçado que quando eu era pastor, como todo protestantismo ele é dividido, todo ele briga entre si também. Porque Jesus disse: todo reino internamente dividido ficará destruído. Então são divisões, cada canto. E há muito tempo eu queria estudar coisas para combater as outras placas, né? Porque eu já era brigado com a outra placa, que era brigado com a outra, né? Que divergia. Você vê que na Batista é uma doutrina, na Assembleia é outra, na Adventista já é outra, cada uma é diferente. Então eu, procurando, estudando a Bíblia, para combater as placas, né? Aí eu sempre me encontrava com o quê? Com a doutrina católica. A doutrina católica ali na Bíblia direto, me chamando. Só que eu comecei a abraçar a fé católica, mas não tive coragem de assumir no começo. Porque eu tinha um programa na Rádio da Assembleia, tinha 3 pontos de culto aberto em Natal. Então, para eu ter coragem de fechar, foi quando eu tive certeza de tudo. Primeira coisa que eu notei foi a questão de Maria, da Assunção, da virgindade perpétua de Maria. Eu preguei, anotei os versículos, fiquei impressionado. Como é que eles inventam que Maria teve filho? Inclusive no meu livro que está aqui, Um Filho em Defesa da Mãe, no capítulo 8, tem as provas da virgindade perpétua de Maria. Cada capítulo eu defendo um dogma. A Assunção, aí eu provo, boto os versículos bem direitinho, para provar que Maria foi assunta. No 8º capítulo, aí eu coloco aquela passagem que eles usam de Marcos 6, para dizer que Jesus teve irmãos carnais. Já usaram contra vocês isso? Já, né? Aí ela, os irmãos de Jesus, Tiago, Judas, aí eu boto o pai e a mãe de tudinho. Marcos 3,17, Tiago é filho de Alfeu. Marcos 3,18, Tiago é filho de Zebedeu. Lucas 6,16, Judas é filho de Tiago. Ou seja, nenhum daqueles é filho de São José, nem de Maria. Aí eu boto o pai e a mãe, que é para não ter, para não virem atacar a nossa igreja. Então eu boto bem, esse livro é um livro apologético, ele é todo com versículos bíblicos, provando tudo. Por exemplo, tem um capítulo para provar que Maria é mãe dos cristãos. Tem outro capítulo para provar que Maria é mãe de Deus, né? São Luís Maria Grimond de Montfort disse uma frase incrível: quem não tem Maria por mãe não pode ter Deus por pai. Incrível. Você sabia que é bíblica essa frase? Essa frase é bíblica. Aí no livro eu boto a frase e defendo. Vamos lá. A maternidade mariana. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Gálatas 4, versículo 4 e 5. Vamos lá, vamos mastigar o versículo bem direitinho. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vamos lá. O filho de Deus veio nascido de mulher e nascido sob a lei. Por que ele veio nascido de mulher e nascido sob a lei? O próprio versículo responde, ó. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E para resgatar os que estavam sob a lei. Então, olha que coisa interessante. Deus enviou seu filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos e para que resgatássemos os que estavam debaixo da lei. Deus enviou seu filho nascido de mulher para que nós recebêssemos a adoção de filhos. O próprio versículo responde. Então, não tem como ter adoção de filhos. Por isso que diante da cruz,
diante da cruz, Jesus diz a João, né? Eis tua mãe e eis teu filho. Ali começa a descendência da mulher. Ali começa a descendência da mulher. É na cruz. É na cruz que ela gera a maternidade para o gênero humano. Na maternidade do Cristo não teve dores de parto. Mas na maternidade do gênero humano houve. Interessante. Na maternidade do Cristo não houve dores de parto. Porque, como está lá em Lucas 2,17, né? Enrolou em faixas, a Bíblia não relata dores de parto. Mas na maternidade do gênero humano, teve. Quando ela nos pariu espiritualmente, para nós recebermos a adoção de filhos, nós somos gerados para nós sermos santos, nós somos gerados pelo ventre de Maria. Então, na maternidade do gênero humano, teve dores, sim. Teve dores de parto. Simeão, acho que é Lucas 2,35, se eu não me engano. Simeão diz a Maria. Lucas 2,35. Simeão diz a Maria: e a ti será traspassada uma espada na tua alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Então, enquanto Jesus foi traspassado na carne, Maria foi traspassada Então, na maternidade do gênero humano, a mulher se contorce de dor. No meu livro tem um capítulo provando a corredenção. Essa questão da corredenção. Que não é dogma ainda, né? É algo que a igreja crê, mas não existe até rumores que o Papa Francisco quer proclamar esse dogma da corredenção, que Maria é corredentora. Tem um capítulo todinho provando isso. Enquanto Jesus foi traspassado na carne, ela foi traspassada na alma, né? Então, gente, geralmente na maioria dos ataques à igreja, os maiores ataques são os ataques contra a mulher. Eles atacam tudo. Eu, quando era pastor, eu descobri, a primeira coisa que eu descobri foi as coisas de Maria. Que eu fiquei apaixonado pela questão da mariandade. Eu achei bonita a mariandade do católico. Em vez de eu acusar, eu fiz, não, eu vou pesquisar. Só que o pessoal do culto não gostou muito, né? Então, eu e minha esposa, um dia a gente rezou a Maria, e o pessoal esvaziou o culto, depois não foi diminuindo, o povo foi indo embora, né? Mas aí, até eu ter a firmeza em me assumir católico publicamente, porque a gente perde tudo. A gente perde tudo, todo o nosso meio social, toda a nossa convivência era com protestantes. Nós não tínhamos vida social fora do pessoal da igreja, né? Da seita. Então nossa vida social era com eles. Então todos eles nos abandonaram. E quando nos veem, eles sempre vêm com intolerância religiosa. Nos visitar para agredir nossa fé, para falar mal de Maria, ou chega lá em casa, eu já botei lá uma ruma de imagem logo. Aí eles chegam lá, atacam em cima das imagens, né? Então, o mínimo que a gente pode fazer é defender a nossa fé, né? Defender a nossa fé. E uma das questões é a mariandade, as coisas de Maria. Outra questão das imagens. Existe uma estupidez muito grande em achar que Deus é contra a arte. Deus jamais seria contra a arte. Inclusive, a arte de imagem e de escultura é um dom do céu. Vocês sabiam disso? A arte para fazer imagens é um dom celeste. O que é que eles usam? Deus proíbe imagens de ídolos, mas não de santos. Lá em Êxodo 20 se refere a ídolos, quando diz não farás imagem de escultura. Sendo que um versículo antes diz, não terás outros deuses. Senão Deus seria contraditório, porque ele manda fazer a serpente de bronze, em Números 21, versículo 8. Em Êxodo 25, versículo 18, ele diz, farás 2 querubins de ouro batido. E querubins são santos, viu? No Novo Testamento, Jesus diz que os santos celibatários são iguais aos anjos. Está lá em Lucas 20, do versículo 34 ao 36. Jesus diz,
eles nem podem se dar em casamento, pois são iguais aos anjos. Então entenda, Deus mandou fazer imagem de anjo. O que Deus viu foi imagem de ídolo. Um santo pode ser um ídolo? Não pode. Mas por que é que chamam os santos de ídolo? Por que é que chamam? Vamos lá. A palavra diz que a besta, ela vai ter uma boca para difamar os habitantes do céu. Está lá em Apocalipse 13, versículo 6. Vamos lá. Aí vão chamar o santo de divindade, vão chamar Nossa Senhora de entidade, né? Apocalipse 13, 6, ó. A besta, ela vai ter uma boca na terra. São bocas de pessoas. Ela vai usar essas bocas e ela vai ter um principal ação da besta é difamar o tabernáculo celeste. É a Bíblia que diz, bem claro, viu? Aqui, ó. Apocalipse 13, versículo 6, ó. Foi-lhe dada uma boca. No versículo 5. Para proferir palavras insolentes e blasfêmias. Aí no 6 diz: ela abriu a boca então em blasfêmias contra Deus, blasfemando contra seu nome, contra sua tenda e contra os que habitam no céu. Então, uma das ações da besta, uma das ações do anticristo e da besta é falar mal de quem está no céu. Isso é incrível. Desses santos do tabernáculo celeste, principalmente contra Nossa Senhora. Está lá em Apocalipse 12, ó. Apocalipse 12, versículo 15, ó. Aqui já diz que é a serpente que vai difamar Nossa Senhora. A serpente, então, vomitou água contra a mulher, a fim de submergi-la. O que é vomitar contra a mulher? É isso, dizer que Maria é uma entidade, é uma mulher comum, entendeu? Teve não sei quantos filhos, não sei quantos homens, teve barriga de aluguel, é tanta coisa que a gente escuta. Já ouviu essa? Não tem umas coisas, né, que foi mulher comum, né? Pois é. Gente, não, o negócio é sério. Amar o próximo não é o mesmo que amar uma mentira. A gente deve amar os protestantes? Deve. Mas amar o protestantismo? Deve odiar. Agora, amar os protestantes, rezar por eles, fazer novena, de joelho no chão. Mas amar a mentira, não. Se você tem um parente que é viciado em droga, você ama ele? Mas a droga que ele usa? Pronto, é isso. Então, entenda. Porque existe um tipo de católico que a gente brinca, católico, cadê o amor? Quando eu pego e posto no Facebook, Jesus só fundou uma igreja, não sei o que lá, o cara, que é isso, Paulo? Cadê o amor, cara? É falta de amor dizer a verdade agora? Jesus só fundou uma igreja, que é isso, Paulo? Cadê o amor, cara? São Paulo diz, em 1 Coríntios 13, 6, que quem ama se alegra com a verdade. A verdade pode ser dura como for, mas se você tem amor, você vai gostar. Eu digo a você que a verdade mais horrenda é muito mais bonita do que a mentira mais formosa. Então, verdade é verdade. Os apóstolos nunca tiraram uma vírgula da verdade, os santos nunca tiraram uma vírgula, a igreja nunca tirou uma vírgula. Pessoal, a igreja modernizou, mudou, a igreja não pensa mais assim, não. Pensa assim. O ecumenismo é para converter outros. Não é para aceitar a heresia de outros, não. O ecumenismo, ele não é sincretismo. Foi através do ecumenismo que eu me converti. Eu era pastor, a mulher que era da casa do terço, atrás dela de casa, veio para mim, fez amizade, me chamou para lá, sabe, eu fui, e ela rezando por mim, aconteceu. Acontece. Agora, o ecumenismo é para isso. Não é para aceitar a heresia dos outros, não. No Concílio Vaticano II diz, para que eles abracem a fé e deem testemunho em todo canto em que abraçaram. Bento XVI, na carta Dominus Iesu, ele diz,
As ritualísticas e os cultos de outras religiões são obstáculos para a salvação. É melhor que não faça nada. Seguinte. Jesus Cristo, é a base de toda fé, é a fonte salvífica. É a fonte da salvação, sangue da aliança. É o mesmo Jesus? É? É o mesmo Jesus lá e aqui, na igreja católica e nas outras? É não, gente. O Jesus deles é totalmente diferente, é inventado. O Jesus de lá é filho de uma mulher comum. É o mesmo que o nosso? Não. O Jesus de lá dá carro novo, bota dinheiro na conta do povo. Já viu isso? Faz barganha com dinheiro. E Deus vai botar carro, vai dar carro novo a crente agora. Vai ter gente recebendo bênção. Aquela mulher ali vai ter uma bênção na sua vida. E vai ter carro novo. Essa mulher vai ficar rica. A palavra diz que nada desse mundo vem do Pai. 1 João 2,16. Nada desse mundo. Nada desse mundo. 1 João 2,16. Nada vem do Pai, nem da concupiscência da carne, nem dos olhos. Nada vem do Pai, mas do mundo. O Deus deles é totalmente material. É um Jesus sem cruz. Não existe Jesus sem cruz. Jesus que dá do reino material, predileção aos ricos. O protestantismo, desde que surgiu, é predileção aos ricos. A igreja de Jesus Cristo é predileção aos pobres, que são os favoritos do reino. Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Predileção aos ricos? Nunca teve. Agora protestantismo é predileção aos ricos. É outro Jesus. Você sabia que a Bíblia, São Paulo profetizou em 2 Coríntios 11:4, que iam inventar vários Jesuses diferentes? E as pessoas iam aceitar esses? Olha como é perfeito. Olhe como é perfeita essa profecia. Vão inventar vários Jesus diferentes e as pessoas vão aceitar. 2 Coríntios 11, versículo 4. São Paulo diz: vos pregarão outro Jesus, diferente daquele que nós temos pregado. Recebereis outro Espírito e outro Evangelho, e vós de boa mente o aceitais. Não é perfeito, né? Exatamente o que acontece. O Jesus da Universal é diferente do da Batista, que é diferente do Assembleia. É de acordo com a cobiça de cada um. Entendeu? Depende do testemunho que derem. Em 2 Pedro, capítulo 2 inteiro, 2 Pedro, capítulo 2 inteiro, Pedro dá uma aula de como você conhecer os falsos mestres. 2 Pedro, capítulo 2, ele diz que os falsos mestres vão falar mal dos santos do céu. Em algumas traduções está insultar as glórias. Vão ter o coração exercitado na ganância e vão rejeitar as autoridades, ou seja, as autoridades eclesiais, porque Deus, ele instituiu uma igreja na terra. Lá em Mateus 18, Jesus diz: quem não ouvir a igreja, que seja como pagão ou publicano. Deus instituiu uma hierarquia religiosa na terra. Só pode haver uma liderança religiosa na terra, uma só. Deus não admite mais de uma liderança religiosa. Daí o papado. Vamos lá, quando Jesus Cristo chegou para São Pedro, Mateus 16, 18, e versículo 19, ele diz o quê? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É tudo no singular, ó. A minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus diz assim, ele funda uma igreja e uma religião. Ele diz: e eu te darei as chaves do reino do céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares será desligado no céu. Religião.
ligar e religar. Religião vem do termo religare, do latim. Tudo que ligare será ligado. Tudo que desligare será desligado. E daí que vem o termo pontífice, do Papa. Porque São Pedro liga e desliga. Então ele faz a ponte. Do latim pontifex, pontífice. Essa passagem é uma prova do papado, sabia? Jesus dá o que na mão de Pedro? O que é que Jesus dá na mão de Pedro? Chave. A profecia de Isaías diz que aquele que receber a chave será um pai. Daí o termo Papa, pai de fé. Isaías 22, do 20 ao 22. Aquele que receber a chave será um pai. Daí o termo Papa. Isaías 22, do 20 ao 22. Deixa só eu ter certeza, porque às vezes o juízo... Mas 20 a 22. Do 20 ao 22. Isaías 22, do 20 ao 22. No meu próximo livro, que é Salve Roma, a igreja que Deus fundou, tem um estudo provando o papado. Porque o primeiro que já foi lançado é só sobre Nossa Senhora. Eu resolvi defender logo Nossa Senhora, que era o ataque mais forte da parte deles. Para depois eu começar com as outras defesas. Que horas são, minha gente? 10 para as 10. Tá bom, tem 10 minutinhos, viu? Vamos arrochar? Vamos lá. Fazer um estudo aqui. 10 minutos dá certinho. Qual é a tática apologética que eu estou usando para defender a fé? É fechar todas as brechas. Provar tudo. Na Bíblia. Versículo por versículo, para ninguém atacar a nossa fé. Por exemplo, no capítulo 6 aqui, tem um estudo para provar que Maria é a rainha do céu e está à direita de Jesus Cristo. Então, para fazer esse estudo, eu chamo de cadeado mariológico, que a gente fecha e não tem mais como contestar. É para não deixar nenhuma margem para contestação. Como é que a gente prova que Maria é a rainha do céu e está à direita de Jesus Cristo? Igual como está na foto do Divino Pai Eterno. Ah, foi a Igreja Católica que inventou. Eu disse, não, está na Bíblia. Vamos lá? Nesses 10 minutos a gente termina com esse estudo. Capítulo 6. Desse livro. Aí, tem... O capítulo 6 é só sobre isso. Maria, rainha do céu, está à direita de Jesus Cristo. Vamos lá. Mateus... Lembra que em Mateus 20... A mãe dos filhos de Zebedeu chegou para Jesus, pedindo para Jesus guardar um lugar do lado dele, para os filhos dela. Mateus 20, 21, ó. Que esses meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus concedeu? Jesus disse que já estava reservado, ó. Vamos chegar lá. Jesus lá em Mateus 20 e 23 diz: esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai reservou. Para quem foi que Deus reservou esse lugar? Tem como a gente provar? Vamos provar. Tem uma profecia no Salmo, na Bíblia Ave Maria, Salmo 44, versículo 10, que diz assim, ó. Lá no Evangelho, Jesus falou que o Pai tinha reservado aquele lugar, né? Esses lugares cabem àqueles aos quais meu Pai reservou. Vamos provar que foi para Maria? 44, versículo 9, 10. As filhas dos reis estavam entre as tuas ilustres mulheres. À tua direita estava a rainha, vestida com finíssimo ouro de Ofir. Salmo 44, versículo 10. Ah, mas essa rainha aí não é Maria, não. Ó, tem uma brecha ainda. Não tem uma brecha? Eles podem vir dizer que não é Maria, né? É só ir no último versículo do Salmo
Que aí fecha. É só ir no último versículo do Salmo, 44, versículo 18, que diz que essa rainha será lembrada de geração em geração. Segundo o Evangelho de Lucas 1,48, quem é essa rainha? Maria. Meu nome será, me chamarão bem-aventurada por todas as gerações. No capítulo aqui, sobre invocar Nossa Senhora, tem um estudo profundo sobre esse versículo. Me chamarão bem-aventurada. O termo usado é chamarão mesmo, de chamar. Na Bíblia em latim do século IV está medicent. Na Bíblia grega está makarussemi, que quer dizer chamar. Inclusive na Bíblia protestante em inglês está o verbo to call, que é chamar. Mas na Bíblia protestante brasileira foi adulterado. Na Bíblia de Almeida, que é a Bíblia mais usada, foi adulterado e colocaram me considerarão bem-aventurada. Eu mostro aqui algumas adulterações propositais na passagem de Maria. Como o que é charitomene, quando o anjo diz Ave Maria, cheia de graça. O que é charitomene, foi traduzido no quarto século por gratia plena, cheia de graça. Na Bíblia mais usada pelos protestantes, Ferreira de Almeida, a passagem foi adulterada. E engraçado é que lá em Efésios 1, nessa Bíblia protestante, aparece o termo charitou, graça, e eles traduzem corretamente. Ou seja, eles sabiam da tradução. Só na passagem de Maria é que tiraram, colocaram agraciada. Na Bíblia assembleana, da Juventude Assembleana, está assim: o anjo chegou para Maria e deu a paz a Maria. E disse: tu és abençoada. É umas coisas, umas aberrações. Os inimigos da mulher, né? Perseguição direto com a mulher. E nós somos a descendência da mulher, vamos sendo perseguidos junto. É assim até o fim. A palavra diz que só existe 2 gerações na terra: os filhos da serpente e os filhos da mulher. Foi uma inimizade que Deus mesmo autorizou, né? Lá em Gênesis 3,15. Deus diz para a serpente: eu farei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Né? Tem um estudo também sobre essa passagem aqui. Eu vou começar a próxima pregação, que é de que horas? Deixa eu olhar aqui. A 1ª da tarde. Aponta aí. Pronto, 2 horas da tarde. Eu vou começar, se eu esquecer, me lembre, viu? Um estudo de 2 horas sobre a questão de quem é que pisa a cabeça da serpente. Que existe uma dúvida. Mas segundo a Bíblia, são 3 que pisam. Jesus pisa a cabeça da serpente, Maria pisa a cabeça da serpente, e a igreja cuja sede é em Roma pisa a cabeça da serpente. Eu vou fazer esse estudo de 2 horas para provar isso na Bíblia. São 3 que pisam: Maria, Jesus e a igreja cuja sede é em Roma. Tá bom? Até 2 horas. Salve Roma! Segura teu tecinho. O que é que tem o teu tecinho?